povo em missão. Já é tempo de partir, é o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos de volta hoje com nossas reflexões sobre o mês missionário, que traz neste ano o tema Missionários da Esperança entre os Povos, com o lema A Esperança não decepciona. Nós queremos então hoje refletir sobre a missão da fé jovem. A juventude é o coração vibrante da missão. Nela pulsa a ousadia do Espírito e a esperança que renova o mundo. O Papa Francisco, na Cristo Vivit, recorda que Cristo vive e quer-te vivo, convidando os jovens a serem protagonistas de um novo tempo, um tempo de fé e solidariedade. O mês missionário de 2025 nos chama a reconhecer nos jovens o rosto da igreja em saída, portadores de uma esperança que não se apaga diante das trevas do mundo. A missão da fé jovem nasce do encontro pessoal com Jesus. Ela não é fruto de discursos ou modas, mas de um coração que arde. Quando o jovem se deixa tocar pelo amor de Cristo, torna-se testemunha ardorosa, capaz de contagiar outros com a alegria do Evangelho. Evangelizar para a juventude é, antes de tudo, irradiar vida, esperança e coragem. Como missionários da esperança, os jovens são chamados a ser luz em meio à indiferença, resistência frente à injustiça. Eles são convocados a testemunhar que a santidade não é impossível e que o seguimento de Jesus é o caminho da verdadeira liberdade. Quem nos inspira hoje é São Luís Sanches del Rio, um adolescente mexicano. Ele recorda-nos que a fé não se mede pela idade, mas pela entrega. Sua vida foi uma confissão viva. Preferiu morrer afirmando "Viva Cristo Rei", do que renegar o Evangelho. Sua fidelidade até o martírio é um convite à juventude de hoje a não se envergonhar da fé, mas a testemunhá-la com amor e coragem. Vamos fazer então a nossa oração inicial. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte da esperança que não decepciona, fortaleça o espírito missionário em todos os cristãos, para que o Evangelho chegue a todos os lugares do mundo, nossa casa comum, que a graça do ano jubilar renove em nós, peregrinos da esperança, o desejo de buscar os bens eternos e o empenho em promover um mundo mais humano e fraterno. Maria, estrela da evangelização, interceda por nós, junto a Jesus Cristo, o missionário do Pai, para sermos igreja sinodal em missão, testemunhando o reino de Deus até os confins do mundo, rumo à plenitude. Amém. Irmãos e irmãs, nossa reflexão hoje vem transbordando da coragem e do vigor da juventude de um santo jovem. São Luís Sanches del Rio nasceu em 1900 no México, em uma família simples e profundamente cristã. Desde pequeno, demonstrou devoção e amor a Jesus e à Virgem Maria, frequentando a igreja com alegria e participando ativamente
da vida religiosa de sua comunidade. Durante a Guerra Cristera, período de perseguição religiosa no México, ele permaneceu firme em sua fé, mesmo diante do medo e da pressão dos perseguidores. Sua juventude não o impediu de ser corajoso e fiel aos ensinamentos de Cristo. Luís mostrou que a fé verdadeira não depende da idade, mas da decisão de seguir Jesus com coragem. Ele resistiu às tentativas de fazê-lo renegar sua crença, reafirmando sua confiança em Deus até o fim. Mesmo sendo adolescente, Luís inspirou outros jovens a permanecerem firmes na fé, mostrando que a força espiritual não tem idade. Ele se tornou exemplo de como a juventude pode ser luz e testemunho de esperança para a sociedade. Foi martirizado em 1928 por professar sua fé com coragem. Canonizado pelo Papa João Paulo II, São Luís é lembrado como símbolo da fé jovem, que permanece firme diante das adversidades, inspirando gerações a seguir Jesus com coragem e alegria. Que ninguém despreze tua juventude. Pelo contrário, sê exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Assim fala Paulo a Timóteo. A juventude é tempo de graça e de responsabilidade missionária. Paulo convida então Timóteo e com ele cada jovem cristão a ser sinal de testemunho no meio da comunidade. A fé, quando vivida com entusiasmo e coerência, torna-se profecia, porque anuncia um mundo novo. E é nesse horizonte que a juventude missionária se ergue como farol de esperança. São Luís Sanches del Rio nasceu no ano de 1913 no México e viveu durante a perseguição religiosa do governo anticlerical, como a Rosalva nos falou. Mesmo muito jovem, compreendeu que o Evangelho exige coragem e fidelidade. Negou-se a abandonar sua fé, mesmo sob tortura. Aos 14 anos, entregou a vida proclamando sua confiança em Cristo. Sua força interior nasceu da oração e da convicção de que Cristo não engana, Cristo não decepciona. A fé jovem é capaz de mover montanhas, transformar ambientes e inspirar gerações. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, diz que a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Essa alegria missionária é também o antídoto contra o desânimo e a apatia espiritual que tantas vezes marcam o mundo moderno. O testemunho de São Luís é um grito profético em tempos de esperança. Ele lembra aos jovens que o Evangelho não é para covardes, mas para corações firmes e confiantes. Sua morte é um ato de vida, uma pregação silenciosa que continua ecoando na história. No mês missionário, os jovens são convidados a redescobrir o sentido da esperança cristã. Não uma esperança ilusória, mas a certeza de que Deus caminha conosco e nos envia. É hora de reconstruir comunidades, sonhar com justiça, cuidar da casa comum, como insiste o Papa Francisco na Laudato Si. Evangelizar para a juventude significa sair de si e encontrar o outro, sobretudo o ferido e esquecido. É fazer da vida uma missão. E como São Luís, ter a coragem de dizer: Senhor, eu creio e quero que o mundo creia também. E nada irá derrotá-los com Jesus.
soberano Senhor, nosso maior vencedor, lutar por Ele, que é vida e amor. O Papa Francisco sempre buscou uma relação próxima e constante com a juventude, marcada pela escuta, pelo afeto e pela provocação profética. Dizia ele, a Igreja precisa do entusiasmo da juventude para não envelhecer. É importante recordar que durante seu pontificado, o Papa Francisco se reuniu várias vezes com a juventude em encontros internacionais. Em 2013, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, aconteceu a primeira Jornada Mundial da Juventude. Nela, Francisco convocou os jovens a irem sem medo para servir, lembrando que a fé não é uma decoração, mas uma força para mudar o mundo. Em 2016, aconteceu a segunda Jornada Mundial da Juventude na Cracóvia, onde ele insistiu para que não ficassem acomodados e os convocou à ação concreta e à misericórdia. A terceira Jornada Mundial da Juventude aconteceu no Panamá em 2019. O Papa destacou o protagonismo dos jovens como vocação e apresentou Maria como exemplo de jovem missionária. Por fim, a quarta Jornada Mundial da Juventude aconteceu em Lisboa em 2023. Nela, o Papa reforçou que há espaço para todos na Igreja e pediu que os jovens sejam testemunhas de inclusão e esperança. Esse chamamento do Papa Francisco continua ecoando ainda hoje. A Igreja precisa do vigor, da ousadia e da ternura dos jovens para continuar sendo sinal de esperança no mundo. Que nossas comunidades saibam abrir caminhos e não levantar barreiras contra a juventude. Que saibam acolher, escutar e confiar nos jovens como sujeitos da missão. Alô juventude, encare com garra o peso da barra. O tempo é escuro, mas tem solução. Pra ter no futuro um ponto seguro, precisa ter força, precisa ter raça, precisa ter amor no coração. Pra frente, linda juventude, você é a esperança do país. Pra frente, linda juventude, e faça um futuro muito mais feliz. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que cada vez mais jovens estejam à frente de nossas comunidades, de nossas pastorais, animando a evangelização. Jovens que sejam testemunhas de fé no mundo, na sociedade, na economia, na política, em todos os espaços. Que tenhamos jovens ardorosos, alegres, porque encontraram Jesus. Senhor Jesus, Tu que chamaste os jovens a seguir-te de perto, renova em nós o ardor da juventude da fé. Dá-nos um coração corajoso, capaz de testemunhar o Teu amor em todos os lugares,
mesmo quando a esperança parece distante. Desperta nas juventudes do mundo o desejo de viver para o bem, de lutar por justiça e de servir os pobres com alegria. Que cada jovem se descubra missionário da tua ternura, sinal do teu reino que vem. Dá-nos, Senhor, a coragem de São Luís Sanches del Rio, para não recuar diante das provações e para proclamar com a vida: Viva Cristo Rei! Que nossa fé seja luminosa, criativa e perseverante. Envia-nos teu Espírito para que sejamos voz profética em meio às sombras, testemunhas de uma esperança que não engana, e que Maria, Mãe da Esperança, acompanhe os jovens missionários do mundo inteiro, sustentando com amor cada passo, cada sonho e cada testemunho de fé. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos,